Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse dia de consequência, pessoal, vamos aqui finalizar as discussões da súmula vinculante número 19 e da súmula vinculante número 41. Veja, pessoal, que na súmula vinculante número 19, ela deixa bem claro que a taxa de coleta de lixo domiciliar, pessoal, ela é constitucional. Até mesmo por uma própria lógica do artigo 145.2. É a própria lógica do dispositivo. Tá? Que deixa bem claro que você pode, o município, pode cobrar a taxa de coleta de lixo em razão de um serviço público específico e divisível, que é a remoção, tratamento e destinação de lixos residenciais, ok? Bem como de estabelecimentos empresariais em gerais. A súmula vinculante número 19 diz assim, pessoal: a taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 1452 da Constituição. Isso aqui não tem muitas delongas, não. O raciocínio é bem claro. A própria leitura do artigo 1452, tá? Remeto também atenção ao artigo 77 do CTN, faz clara referência e não tem muitas delongas, nem muitos complicadores. Agora, no que tange, pessoal, a taxa de iluminação pública, houve sim uma verdadeira cisania, inclusive municípios em gerais cobravam a taxa de iluminação pública uma flagrante inconstitucionalidade. Até porque, pessoal, lembra daquele exemplo que eu falei para vocês, do mendigo, do extraterrestre, da praça? Não tem como, pessoal, o serviço de iluminação pública ser um serviço de iluminação, ser um serviço público uti-singulo, divisível, específico. Não tem como. Não é da tônica dessa realidade. A iluminação pública, pessoal, é um serviço público uti-universo. É da sua jaez, portanto, pessoal, não ser cobrada taxa para remunerar essa atividade. Taxa é ou de polícia administrativa ou de serviço público uti-singulo. Beleza? Mas vários processos caminharam ao Supremo até que ele, por si, sumulou a matéria. Aliás, pessoal, uma súmula vinculante que é a 41. Olha o que diz. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Pessoal, em consulta ao site da ANEEL, pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma fatura, olha só, uma fatura aqui pontual, que explica muito bem essa questão das incidências. Olha só. Lembrar, pessoal, que o serviço de energia elétrica domiciliar ou em estabelecimentos comerciais, pessoal, essa energia que você paga, né, essa fatura que você paga é uma tarifa. É uma tarifa. E a Constituição claramente autoriza, pessoal, que seja paga isso. Está no artigo 175 da Constituição, que diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime da concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Esse serviço público aqui, pessoal, é uti-singulo. É a mesma atmosfera de tratamento, não 100%, mas na mesma gênese do serviço público que você paga a taxa. Contudo, olha só, contudo, a taxa, pessoal, ela é prestada pelo Estado. A tarifa é prestada por meio, gente, de concessionárias ou permissionárias. Ali há toda uma regra jurídica completamente diferente. Tá? São margens do rio diferentes. O córrego do rio é o serviço público de 5. De um lado se paga a taxa, no outro se paga a tarifa. Tá, ok? Eu vou te explicar as distinções entre taxa e tarifa, mas ambos tem como, portanto, ponto modal de referência o serviço público uti-singulo, tá, ok? Vamos analisar pontualmente cada um desses casos. Bem, voltando aqui para o material, pessoal, olha só. Nós temos aqui na fatura, né, na cobrança do serviço de energia elétrica domiciliar ou cobrado em razão de consumo de energia elétrica em estabelecimentos comerciais em gerais, você vê, pessoal, um valor pago a nível de ICMS, a nível de PIS, PASEP, a nível de COFINS, e nós temos aqui, pessoal, olha só, a CIP e a COSIP. Tá bem aqui, ó, uma fatura aqui genérica que eu tirei aqui do site, olha só. Contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, CIP ou COSIP. Isso aqui, pessoal, foi uma solução constitucional em razão do Supremo, por diversas vezes, inclusive os próprios tribunais, reconhecerem a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. Então, pessoal, a única solução objetiva para o caso é uma contribuição especial.
e é o caso da contribuição especial para o custeio do serviço de iluminação pública, previsto no artigo 149-A da Constituição, em razão da emenda constitucional número 39 de 2002. Olha o que diz, pessoal. Artigo 149-A da Constituição. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3 da Constituição. Pessoal, parágrafo 1 do artigo 149-A, olha o que diz. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura do consumo de energia elétrica. Pessoal, fatura do consumo de energia elétrica que está falando aqui é o domiciliar ou em razão do estabelecimento empresarial ou similar. Então veja, você quando recebe todo santo mês em casa, aquela conta de luz que você paga, pessoal, é a fatura de consumo de energia elétrica particular, domiciliar, residencial. Então essa fatura, pessoal, é um preço público. Você paga uma tarifa. E aí remete, pessoal, atenção à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Beleza? E aqui eu trouxe deles, né, uma referência de uma fatura aqui pontual para você analisar. Veja aqui a incidência aqui, pessoal. Aliás, há uma repercussão, tá? Para assim dizer, há uma repercussão na incidência de ICMS, aí vai desaguando PIS, PASEP, COFINS e você paga, evidentemente, pessoal, pelo consumo, a tarifa, tá? Uma tarifa relativa ao consumo de energia elétrica domiciliar ou poupar de estabelecimento empresarial ou similares. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Entendeste essa parte aqui? Bem clara, bem tranquila, tá, pessoal? Veja aqui nesse contexto, pessoal, esse serviço de energia elétrica, pessoal, é um serviço público. Só que por força do artigo 175 da Constituição, pessoal, é remetido, portanto, pessoal, que as concessionárias possam cobrar do consumidor relacionado ao consumo de energia elétrica domiciliar. Mas não é uma taxa que se paga, se paga-se uma tarifa. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, vamos aqui dar seguimento. Olha só, pessoal, outro ponto importante da nossa matéria é condizente a taxa de emolumento e as custas processuais. Como aqui já tinha colocado, pessoal, uma clara noção aqui para vocês, as custas, pessoal, são despesas ou dispensas financeiras relativas à tramitação processual. Portanto, existe um serviço público, pessoal, uti-singulo, prestado pelo Estado juiz, prestado pelo Poder Judiciário. Agora, pessoal, os emolumentos judiciais e extrajudiciais em razão de serviços públicos notariais e de registros. Essa noção aqui, pessoal, traz a ideia de que há uma prática, né? Há, portanto, um serviço público uti-singulo prestado por quem, gente? Por concessionária? Por permissionária? Não. Prestada por quem, gente? Pelo Estado. Portanto, a natureza é de taxa. A natureza é de taxa. Tanto que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, o precedente, o lead case da matéria aqui no âmbito dos tribunais. Nesse sentido de consequência, pessoal, olha só o seguinte julgado. Plenários do STF afirmou o entendimento no sentido de que as custas e os emolumentos judiciais e extrajudiciais, por não serem preços públicos, mas sim taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto. Aliás, pessoal, é um próprio pressuposto básico do princípio da legalidade tributária. Só pode ser instituído ou majorado tributos se for por meio de lei. Lei. Decreto não é lei, né, gente? Decreto não é lei. Salvo engano, eu coloquei também mais um outro julgado. Coloquei bem aqui para vocês. Olha só, pessoal. Esse aqui, um outro julgado também precedente. A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registros possuem natureza tributária, qualificando-se como taxa remuneratória de serviços públicos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, para a gente poder avançar mais ainda a matéria, eu tenho que estabelecer com vocês uma distinção bem clara, pessoal, entre taxa e preço público. Daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês o pedágio e, inclusive, nós vamos ler o artigo 150, inciso 5 e vou apresentar para vocês o lead case, que é o ADI 800 do Rio Grande do Sul. Beleza? Primeiramente, pessoal, deixa eu colocar aqui um quadro geral, que aí fica mais inspirador, até para mim mesmo, lembrar das informações. Deixa eu colocar aqui um quadro geral, que aí eu fixo minha vista
Aqui tá bom, porque aqui fala taxa e preço público. Bem, pessoal, primeiramente, pessoal, taxa e preço público, eles decorrem de um serviço público de símbolo, tá? Só você lembrar pontualmente aqui da energia elétrica do consumo domiciliar e, do outro lado, pessoal, você fazer referência da taxa de coleta de lixo, né? Você fazendo esse paradigma, essas referências. Bem, de toda maneira, pessoal, a taxa de serviço, ela remunera um serviço público específico e divisível, que é prestado diretamente pelo Estado. Já a tarifa, pessoal, é um serviço, né, esse tipo de serviço, mas prestado, pessoal, por uma concessionária ou permissionária, nos termos do artigo 175 da Constituição, que acabamos de ler. Assim sendo, a taxa tem natureza tributária. O preço público não tem natureza tributária. Assim sendo, pessoal, a taxa, ela observa o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, respeita, portanto, toda a sistemática do CTN. Em contrapartida, pessoal, o preço público, ele não tem natureza tributária. Ele não tem, portanto, na sua base ontológica, observar as diversas disciplinas tributárias. Assim sendo, pessoal, o regime jurídico das taxas é um regime jurídico de direito público. E aí você lembra aquela aula lá no início do curso, que eu falei da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, falei das relações jurídicas horizontalizadas, verticalizadas. Bem, aí eu peço que você traga esse resgate mental. Em contrapartida, pessoal, o preço público, ele decorre do chamado regime jurídico de direito privado. E aí eu te peço para relembrar essa aula que eu falei do Pacta Sunt Servanda, falei da autonomia privada, né, no artigo 421 do Código Civil Brasileiro, lembrar da contratação pública, que é sempre, nesse caso, precede de licitação, conforme determinante dado ao artigo 175. Então, repetindo, taxa e preço público, eles decorrem de um serviço público de símbolo. Só que um é prestado pelo Estado, e aqui eu falo Estado no sentido amplo, tá? Estado no sentido amplo. E na outra medida, o preço público, ele decorre de um serviço público prestado por concessionários e permissionários. Segundo ponto, pessoal, a taxa observa o regime jurídico de direito público. Envolve, portanto, toda a análise do percalço da disciplina do direito privado, do direito público. E aí, do direito público, nós temos direito privado. Perdoe-me, gente, do direito tributário. Em seguida, pessoal, nós temos o preço público, que observa essencialmente, pessoal, o regime jurídico de direito privado, o Pacta Sunt Servanda, a autonomia privada, tá? A sistemática pontual de contratação pública, que tem que ser precedida de licitação, tá? Lá no artigo 175 da Constituição. Bem, terceiro ponto, o vínculo, pessoal, das taxas é de natureza obrigacional tributária. Assim sendo, pessoal, eu tenho o sujeito ativo, o Estado, o fisco, e o sujeito passivo, o contribuinte. Já, pessoal, no preço público, há também um vínculo obrigacional, mas de natureza contratual. Nesse sentido, pessoal, na taxa, ela decorre sempre de lei e não admite a rescisão. Já no preço público, pessoal, é decorrente de um contrato, há nesse contexto a incidência do Código de Defesa do Consumidor e admite, portanto, a rescisão, tá? Dando seguimento, pessoal, relembrando, portanto, alguns aspectos, o sujeito ativo na taxa é o fisco, né, a pessoa jurídica de direito público, pontualmente falando as referências à fazenda pública. O sujeito ativo no preço público, pessoal, é uma pessoa jurídica de direito público ou privado, mas que tem como regência, pessoal, o regime jurídico de direito privado. Observa as regras contratuais, observa o Pacta Sunt Servanda, observa a autonomia privada. Na outra medida, pessoal, a taxa ela é sempre decorrente, aliás, vamos recapitular aqui o artigo 145. Olha só, pessoal, a taxa ela sempre é decorrente do exercício do poder de polícia ou do serviço público uti singuli prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. No que tange, pessoal, ao preço público, a referência não é contribuinte, mas sim consumidor. Há, sim, sem sombra de dúvidas, a regência do CDC, a Lei 8.078 de 90. Beleza? Para finalizar, pessoal, olha só,
Na taxa, os recursos, né, arrecadados ali são receitas públicas derivadas, porque decorre do ius império, direito de império. E nos preços públicos, pessoal, são receitas públicas originárias, pessoal. Beleza? Bem, pessoal, eu creio que eu devo ter feito um quadro para vocês, aqui, autoexplicativo, tá? Depois eu vou dar uma olhada para vocês. E eu fiz todo o aporte dessas distinções e referências. Bem, seguindo ainda a nossa trajetória, nossa aula, espero estar dando o melhor de mim para vocês. Pessoal, vou citar para vocês pontualmente alguns exemplos de taxa de polícia, não todos, felizmente é impossível você gravar, mas vou citar pontualmente pelo menos uns 3 ou 4 aqui para vocês, de taxas de polícias, tá? Para você fazer uma clara distinção com a taxa de utilização de serviço público, tá bom? Bem, de cara, mais conhecido por muitos aí, a taxa de licenciamento de veículo, a taxa de licenciamento também de elevadores, de quebra são 2 licenciamentos, a taxa para concessão de alvarás, a taxa de expedição de passaportes, também é um tipo de taxa de polícia, a taxa de fiscalização ambiental, também é uma taxa de polícia. Bem, no que tange, pessoal, a taxa de utilização de serviço público, nós acabamos de tratar, fica mais fácil falar, a taxa judiciária, né? E aí nós vimos também a taxa de emolumentos pagos em cartórios extrajudiciais, tem até uma ADI, pessoal, que trata acerca da matéria, as custas processuais e vimos da pouco na súmula vinculante, pessoal, número aqui, ó, 19, a taxa de coleta de lixo, tá? São taxas de utilização de serviço público. No nosso material, eu coloco para vocês pontualmente essas referências, pessoal. Bem, eu creio que já tratei bastante da matéria, ó, eu tinha que ter aproveitado aqui, por sinal. Bem, de qualquer maneira, fiz aí a leitura mental, eu prefiro assim, para eu lembrar das coisas, e tratei. Gente, esqueci de um ponto aqui interessante, do pedágio. Bem, pessoal, já passando aqui, o artigo 150, inciso 5 da Constituição, pessoal, ele traz a seguinte referência, olha só. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou de bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Cuidado com isso, cara. Porque veja só, pessoal, o artigo 155 da Constituição aqui. Ele faz a seguinte referência. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, olha só, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. E te digo mais, pessoal, há também hipótese de incidência no ISS no que tange ao transporte intramunicipal dentro do próprio município. Pessoal, o que a Constituição aqui está te dizendo, pontualmente nesse caso, pessoal, é que, ressalvadas as exceções legais, ou as exceções constitucionais, não se pode estabelecer qualquer limitação de tráfico de pessoas ou de bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Só que a Constituição, pessoal, atendendo ao princípio tributário da liberdade de tráfico, ele trouxe uma baila, um questionamento secular, não é nem de hoje, é de tempos, que é a questão do pedágio, pessoal. E a própria Constituição, pessoal, evidentemente respeitada essas disposições que estão na própria redação da Constituição, é autorizado pela Constituição, pessoal, a cobrança de pedágio. Pessoal, pedágio não é taxa. Pedágio não é taxa. Inclusive essa matéria que eu já expliquei em sala de aula para vocês, tá? Então veja, pedágio não é taxa. Pedágio é preço público. E como preço público, pessoal, o que ocorre? A sua cobrança, pessoal, ela observa toda aquela sistemática do regime jurídico de direito privado. Observa-se as relações de consumo. Tudo bem? Não é, portanto, regido pelos princípios norteadores do direito tributário. Precisa da legalidade, da anterioridade, da irretroatividade, nada disso. Você não aplica para pedágio essas referências. Professor, cadê a prova? ADI 800 do STF. Eu creio que eu tenha colocado ela aqui. Coloquei. Olha só, pessoal. Olha o que diz. O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo poder público
cuja cobrança estar autorizada no inciso 5, parte final do artigo 150 da Constituição Federal, não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não estando a sua instituição, consequentemente sujeita ao princípio da legalidade estrita. Pessoal, significa dizer, pessoal, que claramente o pedágio não é tributo, pessoal. Agora, pessoal, existe uma referência histórica que já vi ser cobrada não muito longe, antes, evidentemente, do coronavírus, né, dessa pandemia que, infelizmente, nós estamos sendo submetidos ainda, mas já foi objeto de cobrança, pessoal, uma dimensão histórica do pedágio. Veja, o pedágio no Brasil já foi, pessoal, tratado como taxa. Mas hoje, pessoal, não é. Antigamente, tá, fazendo uma pesquisa histórica, era o selo pedágio que você pagava. Hoje não, gente. O pedágio, ele tem clara natureza de preço público. A Constituição, ela trouxe esse viés. E o próprio STF o reconheceu. Veja que eu coloquei, inclusive, mais uma vez, não tem problema, eu vou insistir nas informações. Ele é regido pelo CDC. E nesse contexto, pessoal, existe um contrato administrativo, existe a licitação, aquela concessionária que venceu, portanto, a licitação, ela vai prestar, portanto, pessoal, um serviço público útil e simples, na qual ela é remunerada, pessoal, em razão do preço público, que é o pedágio que ela cobra aos consumidores. Em razão do preço público, que é o pedágio que ela cobra aos consumidores. Outro preço público, pessoal, é a tarifa de energia elétrica que a gente paga todo santo mês aí, porque consome energia elétrica na sua casa, ou no seu escritório também eu pago, ou na sua empresa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, nesse sentido e consequência, trago também meu tudo julgado, porque aqui a ideia é te instruir de informações. Falei um pouco disso aqui também. Bem, outro ponto importante aqui para encerrar essa temática das taxas. Olha só, pessoal. Lá no artigo 177 do CTN, diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva a quem, gente? As taxas e as contribuições de melhorias. Veja que as isenções, pessoal, são extensivas aos impostos, mas elas não são extensivas a quem, gente? As taxas e as contribuições de melhoria. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos fechar aqui nosso bloco, graças a Deus. Finalizamos aqui o tempo necessário para fazer o upload e não ter muito tempo para fazer o carregamento, o processamento, tá? E também é um pedido dos alunos associados. Te desejo, pessoal, primeiramente eu te agradeço, tá? Te agradeço por ter me ouvido, ter prestado atenção. Te desejo, por via reflexa, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, tá? Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.